ele deixa bem claro: pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. O que Paulo quis nos ensinar aqui? É simples. Quando nós aceitamos a Jesus, a partir deste momento nós morremos para o pecado e nós vivemos para agradar a Deus. O que isso quer dizer? O pecado, ele não terá domínio sobre nós. Estamos ilesos de errar? Não. Mas ele não terá domínio. Como é esse domínio? Simples. É uma prática. Se o pecado está se tornando uma prática na sua vida, cuide em consertar. Por quê? Porque aquele que vive para agradar a Deus, ele vive de acordo com a santa palavra. E no versículo 12, o apóstolo Paulo, através do nosso Senhor Jesus Cristo, o revelando, ele diz: não reine, aqui está, não deixe o pecado reinar sobre vocês. Portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedeças em suas concupiscências. Quando o pecado tem domínio sobre nós, nós começamos a obedecer este pecado. O que está acontecendo com a humanidade? Estão distorcendo a verdade, transformando em mentira. Como é isso? Como isso acontece? Quando eu me conformo com o pecado, quando eu me entrego ao pecado, a partir desse momento eu estarei me conformando com este ato e não me arrependo daquilo que eu faço. Isso é o que? O pecado está tendo domínio sobre a minha vida. Isso tem que ser tratado. O pecado é uma doença mortal. Mate o pecado antes que esse pecado mate você. E ele outra vez ele deixa bem explicado no versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Vocês têm o poder de expulsar o pecado. Não deixe ser dominado pelo o pecado. Mas por quê? No versículo 16 diz: não sabeis vós que a quem vos apresentares por servos para lhe obedecer, sois servos daquele que obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Duas coisas aqui que você deve obedecer, ou seja, uma que você deve obedecer. Ou você obedece do pecado. O que o pecado gera? A morte. Mas que morte é essa? A morte espiritual. Não é a morte física, é a morte espiritual. Mas se vocês obedecer para a justiça, vocês serão salvos. E libertados do pecado, fostes feito justiça, servos da justiça de Deus. No versículo 2, para encerrar, ele deixa bem claro: mas agora, libertados do pecado, fostes servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. O que está nos preparado para quem obedece? A vida eterna. O que está preparado para aquele que renuncia, que não deixa ser dominado pelo pecado? A vida eterna. E ele deixa bem claro o que o pecado ele gera, o que essa doença gera na humanidade. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meu amigo, minha amiga, o caminho ele é Jesus. Você quer ser liberto do pecado? Você quer ir na contramão deste mundo? Obedeça à voz do Senhor. Não deixe ser dominado pela essa doença que tem assolado a humanidade. Não deixe ser dominado pelo pecado, porque o pecado ele irá matar. Talvez não mate aqui na terra, mas a pior doença, a pior morte
é a morte espiritual. A Bíblia ela enfatiza a nos dizer: existem dois caminhos, um que leva ao céu e outro que leva ao inferno. Estão tentando tirar essa pregação do mundo. Jesus, ele é o caminho, mas nós não devemos ser dominados pelo pecado para chegar até ele. Nós temos que se livrar do pecado para nós chegar até ele, se reconciliar com ele, se entregar a ele. Porque nosso Deus, ele é santo. Ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Então é tempo. Enquanto há vida, há esperança. Deus abençoe.